Hoje é quinta-feira, 22 de abril. Você sabe o que é vocação sacerdotal? Você já se inscreveu no nosso canal? Nós precisamos da sua inscrição, é simples. É no YouTube, Santuário do Rossio Paranaguá. Você se inscreve no canal, aciona o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Eu estou aqui diante da imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, porque Ele é o sumo e eterno sacerdote. E hoje o nosso tema é esse. Você sabe o que é vocação sacerdotal? Olha só. Na terça-feira nós falamos sobre o que é vocação, chamado de Deus. Na quarta-feira, ontem, nós falamos sobre vocação religiosa. Se você perdeu esse vídeo, não deixe para trás. Volta lá depois, depois de terminar essa live. Vai lá e assiste o de ontem, que ficou muito interessante sobre vocação religiosa. Hoje nós vamos falar sobre vocação sacerdotal, para ser padre. E essa vocação sacerdotal, ela é, primeiramente, exclusivamente masculina. A primeira vocação que nós falamos ontem, a vocação religiosa, é para masculino e feminino. É a vocação religiosa feminina e a masculina, as freiras e os freis e padres e monges. Hoje vou falar com vocês sobre exclusivamente a vocação masculina para ser padre. Só que, para chegar a isso, a gente tem que olhar um pouquinho também para um dos 7 sacramentos da Igreja. Nossa Igreja Católica tem 7 sacramentos e um deles chama-se Sacramento da Ordem. Esse Sacramento da Ordem na Igreja Católica ele tem 3 degrauzinhos. O primeiro momento, o jovem é ordenado diácono, primeiro grau do Sacramento da Ordem. O segundo momento, ele é ordenado padre, que é o segundo grau do Sacramento da Ordem. E o terceiro momento, que é para poucos, é o padre é ordenado bispo. Então veja, é uma sequência: diácono, padre e bispo. Esses são os 3 graus do sacramento da ordem sacerdotal. Então, essa vocação ela é bem específica e ela começa para as dioceses. Você pertence a uma diocese ou uma arquidiocese. Essa diocese tem um bispo, a arquidiocese tem um arcebispo que cuida daquele pedaço ali, daquela porção do povo de Deus, daquela região. Nós estamos aqui em Paranaguá, na diocese de Paranaguá, que tem o bispo diocesano Dom Edmar Peron. Ele cuida dessa diocese que é composta por Paranaguá e várias outras cidades do litoral e da serra, para quem vai para Curitiba. Então é uma diocese bem grande. Curitiba é a arquidiocese de Curitiba, porque ela está no centro, na capital, e ela é como um guarda-chuva, assim. Ela é a mãe das outras dioceses que estão próximas, entende? Então lá, por ser arquidiocese, tem um arcebispo, e esse arcebispo administra então aquela região toda. São José dos Pinhais é uma diocese, Apucarana, diocese, Londrina, arquidiocese, Maringá, diocese e assim por diante. Foz do Iguaçu, Cascavel. Então, por região, tem um bispo ou mais bispos que cuidam daquele povo de Deus ali. E ele tem os seus padres, que são os padres diocesanos, né? Então, quando você vê um padre, você pensa que é tudo a mesma coisa. Na verdade, é tudo padre. Mas assim, cada um vem de uma realidade. Tem os padres diocesanos e tem os padres religiosos. Lembra ontem, quando eu falava da vida religiosa, que uns são capuchinhos, outros são franciscanos, outros são salesianos, outros são redentoristas? Essa é o primeiro carisma daquele padre, ser religioso. Só que também, além de ser religioso, ele é ordenado padre. Então ele pertence à ordem sacerdotal. Então, no meu caso, para ficar mais fácil para você entender, eu sou religioso, pertenço àquela vocação de ontem, que nós conversamos ontem, da vida religiosa. Sou religioso porque eu sou de uma congregação redentorista e também sou padre, porque fui ordenado sacerdote. Então veja que eu pertenço às duas realidades, às duas vocações, digamos assim, vocação religiosa e a vocação sacerdotal. Então, eu sou um padre missionário redentorista.
um padre diocesano. Vamos pegar aqui de Paranaguá alguns exemplos: Padre Emerson da Catedral, o Padre Bino, o Padre Eliel, o Padre Tiago Trigo. Todos esses padres são diocesanos, ou seja, eles não são religiosos, não pertencem a uma congregação, eles pertencem à Diocese de Paranaguá. E por isso eles ficam sempre aqui mesmo na Diocese. Eu não. Como eu pertenço a uma congregação, um dia eu estou aqui, depois a minha congregação pode falar assim: Dirson, Padre Dirson, nós precisamos de você, por exemplo, lá em Manaus. E eu vou para Manaus, porque eu pertenço àquela congregação que está no mundo inteiro. Eu não pertenço a essa diocese, eu estou aqui a serviço da Diocese de Paranaguá. Você entende a diferença? Então é assim. Então existe a vocação religiosa e a vocação sacerdotal. E no meu caso, eu participo dos dois temas, né, digamos assim, que a gente falou. Interessante, né? Às vezes a nossa igreja tem tanta riqueza e tantos detalhes que a gente às vezes não conversa sobre isso e você às vezes nem sabe o que significam essas diferenças. Ficou alguma dúvida ainda que você gostaria de saber sobre vocação religiosa, sobre vocação sacerdotal? Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários que no próxima semana eu vou responder todas as dúvidas que ficaram ainda, tá bom? Agora vamos então para a bênção da água, porque é um momento especial, a bênção também dos seus objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou deixar uma tarefinha para você. Nós estamos nos aproximando de domingo, que é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Reserve um tempinho hoje para você rezar pelo padre ou pelo religioso ou religiosa que fez parte da sua vida, da sua história, que você conhece. Reze por eles. Se quiser, coloque o nome deles aqui nos comentários também. Vai ser interessante a gente ter esse feedback aí sobre o seu relacionamento com padres, freiras, religiosos, enfim, as pessoas aí que passaram pela sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus. Até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser.